nós vimos que qualquer função, eu posso ter uma função assim, cheia de curvas, né? Em torno de um pontinho, né? Aqui perto desse ponto, ela pode ser aproximada por uma reta. E essa reta, nós escrevemos ela por uma equação. Y menos y0 igual a m, x menos x0, onde m é o coeficiente angular. O y, nós vamos trocar ele por um f de x genérico, e o y0, claro que é um ponto conhecido, nós vamos chamar de f de x0. E aí nós ficávamos com essa equação, f de x igual a f de x0 mais m, né? M era o f', é a derivada, né? Em x0, x menos x0. O que é isso daqui? Isso aqui é a equação daquela reta que vale mais ou menos a mesma coisa que a função vermelha nessas proximidades. Por exemplo, nós, na aula passada, calculamos a raiz de 1,1. Né? Eu não conheço a raiz de 1,1 de cabeça. Não conheço, mas eu conheço a raiz de 1. Então, vou fazer uma aproximação linear local. De novo, vamos lá para o conceito. O gráfico é mais ou menos isso daqui. Eu sei que no ponto, eu não sei no ponto 1.1, mas no ponto 1, a raiz vale 1. Agora, no ponto 1.1, eu não faço ideia do valor da função. Mas eu vou dar uma de esperto aqui, eu vou fazer uma aproximação linear local. E aí eu vou dizer que f de 1.1 é igual a f de 1 mais f'. F' é 1 sobre 2 raiz de x, né? Ou de x0 no caso, que multiplica x menos 1.1. Agora eu tenho a equação, essa equação aqui, verde. Essa equação, né? Até eu deveria ter colocado aqui y, né? No lugar desse f de 1. No lugar desse aqui desculpe, aqui é 1. O x0 é 1, não 1.1. Né? E aqui, no lugar do f, no lugar do 1.1, eu vou deixar x mesmo. Depois, no final, vou substituir por 1.1. Então, a minha equação de reta é f de x é igual a raiz de x, né? Porque a função é a raiz. 1 mais x sobre 2. Pronto. A minha equação de reta é y igual a 1 mais x sobre 2. Agora eu quero saber quanto que vale a reta no ponto 1.1. Então, f de 1.1 é 1.1 menos 1 sobre 2. Voltemos lá. Veja que tudo a gente pode se ligar. Pô, isso não está bem legal, esse valor deu muito diferente. Menos 1. Agora sim, 1.049 e 1.05. 1.05 foi o valor que deu aqui, né? E o valor exato da raiz de 1.1 é 1.049, né? Então, é natural nós imaginarmos, né, que, veja que a raiz de 1.1 é esse 1.049, e nós calculamos esse valor aqui da reta, que é um pouquinho maior. É natural imaginar que ele vai dar um pouquinho maior. Ele vai dar tanto maior quanto menos localmente tiver o ponto que a gente estiver calculando. Por isso que a aproximação linear é local. Daí o L'Hopital, ele deu uma de inteligente, né? Ele disse agora, imagine, vamos imaginar
um limite que dê 0 sobre 0. Eu não vou nem abstrair tanto, eu vou fazer um limite bem prático, para ficar mais fácil. Vou escolher um aqui que a gente já fez. Esse aqui, ó, x² menos 4 dividido por x menos 2, quando x tende a 2, tá? Vou fazer os gráficos. Bom, tem os dois gráficos, eu quero, quando x tende a 2, eu vejo que eles tendem a 0, né? E a divisão dos dois vai dar um 0 sobre 0. Que tal eu fazer o gráfico dessa divisão agora? Direto, né? Sem me preocupar com cada um dos dois. Ou deixo os dois e faço da divisão. Dividido por x menos 2. Vou fazer o gráfico só em torno do 2, então vou fazer o gráfico de 0 até 4. Eu consigo perceber que aqui no 2 o gráfico não existe, né? Ele tem um valorzinho aqui, né, não pintado, por conta do 0 sobre 0. Mas eu consigo perceber que ele tende a um valor tipo 4. Vou colocar algumas linhas para verificar isso. Ele está aqui, ó, mais ou menos aqui, é 4. E quando ele vai para 2, exatamente aqui que está o problema. Então eu sei que quando x tende a 2, a divisão tende a 4, mas isso olhando para esses gráficos, né? Eu não tenho nenhum dos dois. Bom, e aí o cidadão, ele me manda calcular esse limite, e eu já me esqueci de limite. Ele diz, ó, eu quero o limite quando x tende a 2, de x² menos 4 sobre x menos 2. Aí você vê que isso dá um negócio de 0 sobre 0. Aí você pensa, bom, se eu só quero pertinho de x igual a 2, pertinho de x igual a 2, x² menos 4 é uma parábola assim, ó, onde aqui dá menos 4, né? E aqui é o 2. E aqui pertinho do 2 eu vou fazer uma aproximação linear local. Afinal de contas, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, é exatamente o que faz o limite. Ele não calcula exatamente no 2, ele faz um pouquinho depois e um pouquinho antes. Posso substituir isso aqui por uma aproximação linear local. Bem como eu posso substituir o de baixo por uma aproximação linear local. X menos 2, se bem que já é linear x menos 2, né? X menos 2, quando x igual a 0, dá menos 2. Então é essa reta aqui, ó. Aqui, eu vou aproximar ele por aproximar ele por uma aproximação linear local é boa. Mas na verdade a minha aproximação linear local, se eu derivar, ela não vai ser nem esse valor, ela vai dar isso aqui, ó, vai dar essa, porque vai ser a derivada, né? Vai dar essa retinha, então não pode ir muito longe para lá ou para cá. Assim como aqui não pode ir muito longe para lá ou para cá, né? Senão vai dar diferença da função. Bom, vamos fazer a aproximação linear de cada uma, primeiro da parábola, né? Da parábola vai ser f de x igual a f de x0, eu vou fazer em torno do ponto 2. Agora, se eu fizer f de x0, vai ficar 2² menos 4, que dá 0, mais f', qual que é a derivada da parábola? É 2x. 2x vezes 2, 4. Vezes x menos x0. Só lembrando da fórmula, ó, da aproximação linear. F de x é igual a f de x0 mais f' de x0, x menos x0. Então, o f de x0 sempre vai dar 0, é óbvio, né? Indeterminação do tipo 0 sobre 0. Mais f', a derivada desse cara ali, ó, é 2x, né? 2 vezes 2, 4, vezes x menos 2. Muito bem. Então, ali em cima eu vou substituir por 0 mais
4 vezes x menos 2. Esta aqui do lado eu vou substituir por f de x igual a 0, né? Porque f de x0 é 0, mais f' mais 1, que multiplica x menos 2. Então, f de x igual a x menos 2. Então, neste caso, eu falei uma coisa errada para vocês. A aproximação linear local vai ser a própria linha, tá? Não vai ser essa aqui, vai ser essa aqui, ó. Eu falei errado para vocês, tá? Então, vou apagar isso aqui e fazer de novo. A aproximação linear local de uma linha, né? Só poderia ser a própria linha, porque a linha já é linear, né? f de x igual a x menos 2. Então, lá em cima vai ficar 0, vou colocar na mesma cor, 0 mais 1 que multiplica x menos 2. Agora, esse 0 aqui não serve para nada, esse também não. Finalmente, eu posso cortar esse com esse. E a que valor que eu chego aqui? 4. Exatamente o valor que eu tinha chego aqui. Olha aqui, ó. 4. Bom, aí, a partir daí, você pode criar uma regra genérica, né? Veja que aqui sempre vai dar 0, aqui sempre vai dar 0, porque é de determinação do tipo 0 sobre 0, né? Afinal de contas, você substituiu, o que você fez? Você substituiu f de x e g de x pelas aproximações lineares locais. Você substituiu f de x por f de x0, né? Que sempre vai dar 0, mais f' de x0, x menos x0. Aqui embaixo você transformou isso aqui para g de x0, que sempre vai ser 0, mais g' de x0, x menos x0. Então, esse sempre vai ser 0, esse sempre vai ser 0, com esse sempre vai dar para cortar. Você acabou descobrindo que o limite, quando x tende a 2 dessa função dividido por essa, é sempre igual ao limite das derivadas divididos. Veja que isso só é válido quando f e g dão 0. Então, apenas para as indeterminações 0 sobre 0. Nós vimos que isso também dá certo para as indeterminações do tipo infinito sobre infinito. Porque infinito sobre infinito é um 0 sobre 0 disfarçado, né? É só pensar um pouquinho, né? O que é infinito, né? Não importa aqui se é mais ou menos, por enquanto. Né? Se você fizer A dividido por 0, né? Dividido por A dividido por 0. Né? Isso aqui é a mesma coisa que infinito sobre infinito, né? E isso aí, ó, A sobre 0 vezes 0 sobre A. Né? Corta, dá 0 sobre 0. Então, infinito sobre infinito é uma indeterminação semelhante a 0 sobre 0. Da mesma maneira, nós vimos que 0 vezes infinito é um 0 sobre 0 disfarçado, né? Porque você pode escrever isso aí como 0 vezes um número A dividido por infinito, dividido por 0. 0 vezes A é perfeitamente factível, vai dar 0, né? 0 sobre 0. Nós vamos ter indeterminação do tipo de 1 elevado a infinito, que aplicando um logaritmo a gente vai se sair bem também. Isso aqui a gente vai se sair bem, porque se você aplicar um logaritmo aqui, ó, se você fizer um ln aqui, ó, de 1 elevado a infinito, vai ficar infinito vezes ln de 1, né? E vai dar o infinito vezes 0, e infinito vezes 0 é isso aqui, que é o 0 sobre 0 disfarçado também. Bom, vamos aos nossos exemplos, né? Sempre que a gente concretiza no exemplo, fica mais fácil. O exemplo que nós paramos a aula passada foi esse aqui, uma indeterminação do tipo 0 vezes infinito. Acabei de mostrar que isso aqui também é um 0 sobre 0 disfarçado. Então, aqui, ó, nós fizemos também a aula passada, x vezes ln de x, né?
Esse aqui dava 0 vezes menos infinito. E aí, o que nós fizemos? Nós passamos o x, né? Nós passamos até o ln de x antes para ver que não dava certo, né? E qual que dá certo? Não sei, tem que tentar os dois, né? E aqui, agora nós temos um infinito sobre infinito. Podemos aplicar L'Hopital. Aplicado o L'Hopital, que é deriva em cima e deriva embaixo, agora sim nós podemos substituir x igual a 0 e encontrar a solução. Vamos fazer do segundo aqui, ó. O limite de 1 menos tangente vezes secante de 2x. Bom, π sobre 4, eu tenho que me lembrar o que é π sobre 4. Eu me lembro o que é π sobre 2, que é 90 graus. π sobre 4 está aqui, é 45 graus. A tangente de 45 é 1, só podia, né? Então aqui eu tenho uma indeterminação do tipo 0. Secante de 90, secante é 1 sobre cosseno, cosseno de 90 é 0. Então aqui eu tenho infinito. É uma indeterminação do tipo 0 vezes infinito, é um 0 sobre 0 disfarçado, sim. Então, o que nós fizemos aqui? Deixa o 1 menos tangente em cima. Você não sabe, tá? Você pode escolher errado. Deixa 1 menos tangente em cima, tá? E aqui embaixo você vai fazer 1 sobre secante, né? Porque você vai jogar esse para baixo, então você vai ter que fazer 1 sobre, fazer o contrário de simplificar. E você sabe que 1 sobre secante é cosseno. Você substitui aqui, claro que você vai continuar com uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? Em cima vai dar 0, né? Só pensar um pouquinho, já deu 0 antes, né? E cosseno de 90 é 0. Indeterminação do tipo 0 sobre 0. Agora eu posso derivar em cima e derivar embaixo. A derivada da tangente é secante ao quadrado, a derivada de 1 é 0, né? Então aqui eu tenho a derivada da tangente. A derivada do cosseno de 2x, você vai aplicar a regra da cadeia, vai dar menos seno de 2x vezes 2, né? Porque é vezes a derivada de 2x, que vai dar vezes 2. E agora você substitui o 45 graus e vê se a indeterminação continua. Secante de 45 é raiz de 2. Né? Eu não sei quanto que é secante de 45, vamos fazer. Seno, cosseno, 30, 45 e 60, 1, 2, 3, 3, 2, 1, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2. Raiz, 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 raiz. Secante é 1 sobre cosseno. Então, secante de 45 é 2 sobre a raiz de 2. 2 dividido por raiz de 2, né? Vou racionalizar isso aqui. Esses 2 cortam com esse, vai dar só raiz de 2. Bom, raiz de 2 ao quadrado, 2, está aqui. Esse menos aqui é desse cara que estava aqui fora, né? O quadrado está aqui dentro do parênteses. E menos 2, seno de 90. Seno de 90 é 1, menos 2, que deu 1. Acabamos de encontrar o limite, um limite difícil, se não fosse L'Hopital seria difícil, né, de uma indeterminação 0 vezes infinito. Como esse L'Hopital ajuda? Agora, existem indeterminações mais difíceis, né? Essa aqui é um tipo um pouco mais complicado. Infinito menos infinito. Eu não posso sair aplicando L'Hopital aqui, porque L'Hopital eu só posso aplicar quando tem indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Claro que nós vimos que uma indeterminação do tipo 0 vezes infinito é uma dessas aqui disfarçada. Mas primeiro nós temos que escrever dessa forma, né? Eu sempre tenho que ter a fração para fazer o L'Hopital. Mas infinito menos infinito não tem nada a ver com L'Hopital, não posso aplicar L'Hopital, a menos que eu transforme nessa forma de fração. E como eu vou transformar isso numa forma de fração? Só tem um jeito, tira o mínimo. Então, limite
quando x tende a 0 mais, d. O limite desses dois é x vezes seno de x. Agora aqui em cima vai ficar seno de x, divide x seno de x, por x vai dar seno de x, divide por seno de x vai dar x, menos x. E agora reza para que dê 0 sobre 0, se não der não dá para aplicar L'Hopital. Quando x tende a 0, lá em cima vai ficar 0 menos 0. Bom, minha reza é forte. Quando x tende a 0, vai dar 0. Opa! Agora eu posso aplicar L'Hopital sim. Eu posso aplicar L'Hopital sim. Eu até estava pensando em separar isso aqui no meio, né? Talvez pudesse, né? Fazer seno de x. Bom, mas daí eu vou voltar naquilo lá, não vai adiantar nada. Burrice. Então, aplica a derivada em cima e a derivada embaixo. Daí vai ficar limite, quando x tende a 0 mais. Derivada do seno de x, cosseno de x. Derivada do menos x, menos 1. Agora aqui é um produto, é derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Vamos ver se dá para colocar 0. Cosseno de 0 é 1. 1 menos 1, 0. Bom, em cima nunca é problema dar 0. Embaixo, seno de 0, esse pedaço é 0. E aqui vai dar 0 de novo. Adiantou alguma coisa? Não, não adiantou nada. Continuou 0 sobre 0. Teima, então. Deriva mais uma vez, em cima e embaixo. Daí vou fazer aqui que tem mais espaço. Limite quando x tende a 0 mais. Qual que é a derivada do cosseno? Menos seno. Qual que é a derivada do menos 1? É 0. Qual que é a derivada do seno? 1 vezes seno. Seno. Então vai ser cosseno. Cosseno de x. Qual que é a derivada de x vezes o cosseno? Então faz assim. A derivada do primeiro, que é menos seno. Vou fazer um parênteses aqui. Menos seno, vezes o segundo, mais a derivada do segundo, vezes o primeiro. Bom, em cima continua a dar 0, e embaixo, esse aqui deu 1, já não dá 0 mais. Esse aqui dá 0, e esse aqui dá 1. Então fica 1 vezes 1, 0 dividido por 1, que vai dar 0. Você pode aplicar L'Hopital quantas vezes forem necessárias, e às vezes não adianta, você vai aplicar infinitas vezes e nunca vai chegar na solução. Mas, sem dúvida, é um bom método de encontrar os limites das formas do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Agora nós temos mais formas indeterminadas que talvez elas possam ser colocadas na forma 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, né? Por exemplo, essa daqui, ó. Encontre o limite de 1 mais seno de x, 1 sobre x, quando x tende a 0. Eu vou pensar nisso aqui. Isso aqui vai dar 1, né? Porque quando x tende a 0, esse cara é 0, só fica o 1 elevado na... Bom, aqui poderia ser tanto mais como menos infinito. E 1 elevado na infinito, o infinito é um número tão louco que eu não posso dizer que isso é 1. 1 elevado na infinito, eu não posso dizer que é 1. Bom, agora vai ter que vir minha esperteza, né? Como resolver isso? Bom, vou dar uma de louco. Eu vou chamar tudo isso aqui... Eu vou chamar de y. Então, y vai ser igual ao... Não. Isso não vai resolver nada. Eu vou chamar o limite inteiro de um L maiúsculo. Então, L é igual ao limite de 1 mais seno de x
Tudo isso elevado a 1 sobre x, quando x tende a 0. Se isso aqui vale 2, o L vale 2. E agora eu vou dar uma de malandro aqui. Eu vou dizer que o logaritmo de L, claro que é igual ao logaritmo daquele limite. Eu só vou trocar a ordem, que os limites me permitem eu trocar essa ordem. As propriedades dos limites permitem, do ln de 1 mais seno de x elevado a 1 sobre x. Vocês se lembram que eu falei do ln antes, né? Ou do log, poderia ser log, sem problema nenhum. O que é legal aqui é que esse 1 sobre x agora eu posso tombar aqui para frente, porque é uma propriedade dos logaritmos. Naturalmente, eu não estou calculando mais o limite, eu estou calculando o ln do limite. Tá? Então, o ln do limite é igual a limite, quando x tende a 0, de 1 sobre x, vezes o ln de 1 mais seno de x. Vejam que eu posso espichar essa fração. Aqui eu vou ter um 0 embaixo e lá em cima eu vou ter ln de 1. ln de 1 é igual a 0. Agora eu tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tudo que está em azul também está aqui, ó. Agora eu tiro a derivada do que está em cima, posso aplicar L'Hopital, e do que está embaixo. A derivada do que está em cima está aqui do lado. Substitui 0, né, e você vai encontrar 1 como ln do limite. Então, ln do limite deu igual a 1. Nós ainda não encontramos o limite. Bom, se ln do limite é igual a 1, eu vou aplicar e dos dois lados, né? Daí, esse é a função inversa desse, né? L igual a E elevado no 1. Você acabou de encontrar aquele limite. Eu vou confirmar ele agora num software. 1 mais seno de x elevado a 1 sobre x. 1 mais seno de x elevado na 1 sobre x. Claro que em um determinado momento ele vai ao infinito. Nós queremos quando x tende a 0. Imaginam que era isso? Deixa eu dar uma espiada aqui. Quando x tende a 0, vou fazer este gráfico de menos 1 a 1. E olha aqui, ó, se ele não tende mesmo ao número E, né? 2,7. Bem aqui, ó, a função não existe, obviamente, né? Só existe o limite. E ele tende ao número E, que é 2 ponto alguma coisinha, né? 2,71. E igual, né? 2,71, 2,72 quase. L'Hopital, então, é uma ferramenta fantástica para calcular limites. Muito bem, meus caros, agora vamos a alguma revisão. Eu vou perguntar para vocês algumas coisas mais ou menos fáceis, né? Encontre a derivada implícita, né? Por diferenciação implícita, né? Encontre a derivada por diferenciação implícita desta função aqui. Bom, como eu faço isso? Eu tenho que derivar, né? Eu não posso isolar o y aqui, eu tenho que fazer por diferenciação explícita. Então, deriva dos dois lados. Com relação a x, aqui vai ficar, então, 3 vezes a derivada de x vezes y. Lembrar que y é função de x. Então, 3 vezes a derivada do primeiro vezes o segundo. Mais a derivada do segundo vezes o primeiro. O y não tem jeito, tem que colocar y', né? Qual que é a derivada de y com relação a x? É y'.
mais, aqui pode fechar, né? Porque aqui era tudo que multiplicava o 3, mais 4, que multiplica a derivada de y ao cubo. Qual que é a derivada, fazer aqui no cantinho, de y ao cubo com relação a x? É derivada de y ao cubo com relação a y vezes dy de x. Lembrar da regra da cadeia. Eu posso cortar esse com esse, né? Só que eu não faço isso, né? Porque aqui eu tenho derivada com relação a x. E para eu resolver, eu faço essa artimanha aqui. Agora aqui vai ficar 3y ao quadrado, que é a primeira derivada, né? Vezes y', que é dy de x. Que é igual a 8. A derivada desse com relação a x é 8. Agora, o y' eu vou agrupar, né? Y', ele multiplica 3x. Ele multiplica ainda 12y². Tudo isso é igual a 8 menos 3y. E acabou. E agora eu já consigo isolar o y'. Só passo esse para lá dividindo. Qual a alternativa que é? Bom, só sobrou uma aqui, pelo 8 menos 3y, né? Essa é a alternativa C. Lá no final dos slides, nós temos as respostas, né? Acertamos a 1. Vamos fazer a 2. Encontre a derivada de y com relação a x. Bom, aqui é a derivada direta, né? Cy igual a ln de 2x menos 3. Eu quero a derivada de ln de u com relação a u, aplicando a regra da cadeia, vezes du de x, né? Vezes d 2x menos 3 dx. Ficou fácil. A derivada do ln de u é 1 sobre u. É 1 sobre 2x menos 3. Vezes du de x, qual que é a derivada aqui? É 2. 2 dividido por 2x menos 3 está aqui, letra B. Vamos dar uma conferidinha. Letra B. Vamos para a terceira. Essa é mais cabeluda. A derivada do cosseno inverso, do arco cujo cosseno dá 5x. Essa eu não sei de cara fazer. Eu vou desenhar um triângulo retângulo, né, que tudo sai daqui. O cosseno, lá dentro do círculo trigonométrico eu tenho o raio do círculo, que vale 1. O cosseno ele é medido aqui. Esse ângulo é y. O y é um ângulo, né? É o ângulo cujo cosseno vale 5x. É o ângulo cujo cosseno, esse aqui é 1, né? É cujo cosseno vale 5x. Naturalmente, eu sei que o lado de lá vai valer a consequência do que Pitágoras vale, né? Eu posso escrever aqui o lado de cá como hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto ao quadrado. Isso é natural. E agora eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou aplicar cosseno dos dois lados, cosseno de y igual a 5x, que é muito mais fácil. E vou aplicar a derivada implícita. A derivada do cosseno é o menos seno. Menos seno de y vezes dy de x, né? A regra da cadeia. Eu estou derivando com relação a x dos dois lados.
igual a 5. dy dx, que é a derivada, é igual a menos 5 dividido pelo seno de y. O que é o seno de y? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa, dividido por 1 menos 25x ao quadrado. Qual delas aqui? Bom, todas têm menos. Ou não, só uma que não tem menos. Essa eu sei que não é. Então, menos 5, 1 menos 25x ao quadrado é a letra D. Esse 25x ao quadrado, ele poderia ter sido escrito também assim, ó. Raiz de 1 menos 5x ao quadrado. É a mesma coisa, tá? Mas aqui foi escrito 25. Então, aqui deu certo com a raiz, deu certo com a raiz, deu certo com a raiz, esse deu errado com a raiz. Esse deu errado com o sinal, esse deu certo com o sinal, certo com o sinal, certo com o sinal. Bom, esse não deu certo com 5, esse deu certo com 5, mas já deu errado lá embaixo. Esse deu certo com 5, deu errado aqui. Bom, só pode ser a letra D. Vamos dar uma conferidinha. Terceira questão. Letra D. Estamos com sorte por enquanto. E vocês vão perguntando qualquer entendimento. Não vou eu ficar todo o tempo. Entenderam? Entenderam? Né? Igor, como é que tá por enquanto? Bruno, Thiago, Nicolas. Tranquilo, tá tranquilo, professor. Legal. Bom, encontre x e y. Bom, cx e y, já estou lendo que não está escrito. Cx e y são funções de t. Vou escrever aqui então x de t e y de t. E são relacionados pela equação. Bom, além deles dependerem de t, eles são relacionados entre si pela equação. Encontre dy dt. Eu quero dy dt. Então, vou derivar com relação ao t dos dois lados. Isso aqui vai ser 4 vezes dx dt menos 3 vezes dy dt, a derivada de uma constante, 0. Eu quero dy dt, eu vou isolar ele. Dy dt é igual a 4 dx dt. Vou colocar o 3 aqui, ó. Bom, depois é só passar esse para lá dividindo, né? Não me parece... Bom, vamos fazer dy dt, porque eu quero o número 4 terços vezes dx dt. Encontre dy dt, se dx dt vale menos 2. Quando x igual a 3, bom... O x nem está aqui. Então ele nem precisava dar isso aqui. 4 vezes 2, menos 8 terços. Nós encontramos aqui, menos 8 terços aqui. Vamos dar uma conferidinha. Quarta, se a nossa sorte continua a mesma. Quarta, C. Não me lembro se era C mais. C. Essa foi facinha, parecia difícil. Às vezes o enunciado assusta mais do que o problema. O lado de um quadrado é medido para ser 12 pés. Então, vou desenhar um quadradinho. Certamente ele vai querer calcular a área. Com um possível erro de medida para mais ou para menos, né? De novo, ó, você pode errar para mais ou para menos, né? Use diferenciais para estimar o erro da área calculada, né? Então, essa é a área mínima. E com um erro você poderia encontrar uma área máxima, né? Se você fizer infinitos deles, você vai encontrar naturalmente a área média. Então esse é o erro, né? Aqui ou aqui, o erro, né? Na verdade o erro é aqui e aqui, para mais e para menos, né? Então por isso que está aqui escrito para mais e para menos. A área é dada pela fórmula lado ao quadrado.
E agora nós vamos encontrar como que a área varia em relação ao lado. Isso é a derivada. Como que a área varia em relação ao lado? Bom, a área varia 2 vezes mais rápido do que o lado. É isso que eu encontrei. A área varia 2 vezes mais rápido do que o lado. Então, eu quero saber qual que é a variação da área quando a variação do lado é 0,05, né? Bom, você vai escrever aqui, ó, 2 vezes o lado é 12, né? Vezes 0,05. Aí você vai encontrar alguma coisa 24, né? Agora, bom, por aqui eu já tiro que é 24, eu já sei que é letra C. Né? Porque vai... Ah, não, peraí. 24 e depois vezes 0,05. Eu vou fazer essa conta. Ó. Uma multa já estava querendo errar. 2 vezes 12... Dá 1,12, professor. 1,2, professor. 1,2? Obrigado. É claro, porque metade e metade, 1,2, tá certo? Então dá isso aqui, ó. Tá? Então, a área, só voltando, a área não varia... Ela varia 2 vezes o lado, vezes a variação do lado, né? A variação da área depende da variação do lado, sim, mas depende também do comprimento do lado. Bom, eu vou dar uma olhadinha nessa figura, o que é 2L vezes DL? Bom, DL é esse pedaço aqui. L é esse pedaço aqui. Então, esse pedaço vermelhão que eu estou pintando aqui, ó, esse pedaço vermelhão que eu estou pintando aqui é L vezes DL. E esse outro vermelhão que eu estou pintando aqui também. Tá? Esse também é L, que é esse comprimento, vezes DL. No cálculo do erro da área, foi esquecido de fazer essa parte verde. O que é essa parte verde? É DL vezes DL. Só que como o DL é muito pequenininho, isso aí tende a zero, tá? É como se fosse um dx vezes dx, isso aí tende a zero, é um número muito pequeno. Isso aí, vamos fazer 0,05 vezes 0,05, que vocês vão ver que não vão fazer... 0,0025. 0,0025. Então, é um número que não faz nem cócega frente a 1,2 que nós encontramos. Tá? Então, isso não vai gerar maiores problemas para nós. E qual letra que deu lá? Ah, acertamos também, estamos com sorte. Ó. Vamos na 6. Essa aqui certamente é L'Hopital, que foi o último assunto, né? Encontre o limite se existir de E na x sobre seno de x mais 1. E na 0 é 1. Seno de 0 mais 1 é 1. Poxa vida, uma multa era capaz de sair aplicando o L'Hopital, mas aqui esse limite já está pronto, é 1. E você não pode aplicar L'Hopital num que é 1 sobre 1. Está errado, né? Está errado. Uma multa daí ia fazer assim, ó. Limite quando x tende a 0. Eu já vou escrever aqui, que está errado o que eu estou fazendo. Daí ia fazer a derivada, E na x, sobre cosseno de x. Daí ele, tá, aqui vai dar 1. Então vai ficar 1 sobre 1. O pior é que o resultado dá o mesmo, tá? Mas isso aqui está errado, tá? Eu não posso aplicar L'Hopital quando eu não tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Ou infinito sobre infinito. Ou alguma que eu consiga transformar em 0 sobre 0. Aqui esse limite está moleza, né? Dá 1. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Letra B, 1 mesmo. Tranquilinho? Muito bem. Vamos